Olá, alunos do terceiro ano do Colégio Militar de Brasília. Aqui é a professora Silvia. Vamos à terceira parte da correção da nossa lista de exercícios sobre a primeira lei de Mendel, agora dos exercícios 11 até o 16. Essa é uma atividade realizada, então, pela equipe de Biologia do terceiro ano do Colégio Militar de Brasília. Vamos lá. Exercício 11 diz que a polidactilia é uma anomalia genética que consiste na alteração quantitativa anormal dos dedos, das mãos ou dos pés. Aqui, então, vem a descrição da família. Primeiramente, nós vamos fazer o seguinte, uma legenda mostrando, então, quem é polidáctilo e quem tem 5 dedos. Trazendo para cá o heredograma construído a partir dos dados, eu vou ler junto com vocês. Então, diz assim, ó, na família de uma menina polidáctila, então a menina está aqui apontada. Na família dessa menina, uma menina polidáctila, o pai dela e os avós paternos, aqui os avós paternos, são portadores da mesma característica. Mas sua tia e seu tio, únicos irmãos do pai dela, não tem a característica. A mãe da menina, aqui está a menina, a mãe da menina e o único irmão dessa menina não apresentam a característica. Então, a mãe dela e o irmão não têm a característica. O tipo de herança dessa característica é o que está sendo perguntado. O tipo de herança dessa característica e a probabilidade de que os pais da menina, aqui, os pais da menina, tenham um terceiro filho do sexo biológico masculino e com polidactilia são. Então, isso aqui é o que nós precisamos investigar. A partir, então, do heredograma, nós precisamos saber o tipo de herança. Qual a dica que nós já vimos? Vamos procurar no heredograma uma família e que tenham pais iguais fenotipicamente com filho diferente. Então, nesse heredograma, nós vamos encontrar essa família aqui. Pai e mãe polidáctilo tiveram filho polidáctilo, mas tiveram filhos com 5 dedos. Então, o filho diferente dos pais é o que apresenta característica recessiva. Logo, os pais aqui, ó, vão apresentar a característica com herança autossômica dominante. Então, a característica dominante, pais iguais, com filho diferente, o recessivo é os 5 dedos. E a gente pode dizer que é autossômica porque nós tivemos uma proporção de 2 homens para 2 mulheres. Então, nós podemos entender isso como que é um caso de herança nos cromossomos que não são nem o X e nem o Y. Muito bem. Definido, então, o tipo de herança, vamos atribuir os genótipos. Quem é polidáctilo, então, minimamente tem um pezão alguma coisa. E quem tem 5 dedos tem o genótipo recessivo pezinho, pezinho. Muito bem. Com quem nós vamos começar a fazer, então, o preenchimento dos genótipos? Por quem nós temos certeza. Então, todos os indivíduos que tiverem 5 dedos têm genótipo pezinho, pezinho. E o que mais nós temos certeza? Que todos que são polidáctilos, minimamente, têm um pezão. Então, vamos lá. Todos os polidáctilos têm um pezão. Agora, vamos tentar fechar os genótipos. O casal aqui dos avós, nós temos aqui que os dois têm polidactilia, tiveram 2 filhos com 5 dedos. Então, um pezinho veio de um pai e o outro pezinho veio da mãe. Agora, nós temos também o pai da menina. Como essa menina teve um irmão com 5 dedos, um pezinho, então, veio do pai, com certeza. E a menina, com certeza, ela é heterozigota, por quê? Porque a mãe dela vai mandar para ela um
Pzinho. Muito bem. Definido isso aqui, vamos para a última parte do problema, que diz qual a probabilidade dos pais da menina, aqui está a menina, dos pais dela, terem um terceiro filho polidáctilo e do sexo masculino. Então, nós vamos fazer aqui o cruzamento do casal. Fazer o cruzamento do casal. Ele é heterozigoto e ela é homozigota recessiva. Então, fazendo aqui as possibilidades pelo quadro de Punnett, colocando aqui os fenótipos, nós teremos aqui, ó, metade da prole polidáctila, com dedos extras, aqui nós temos uma representação com 6 dedinhos, e metade da prole com 5 dedos. Então, a questão é ter o terceiro filho do sexo biológico masculino e com polidactilia. Então, essa é a questão. Polidáctilo, metade da prole. Então, vamos lá. Probabilidade de polidactilia em menino. Então, probabilidade de ter polidactilia, 1/2. E a probabilidade de ser menino, 1/2. Como é uma coisa e outra, nós vamos multiplicar as probabilidades. E com isso, nós teremos 1/2 de ser polidáctilo vezes 1/2 de ser menino, 1/4. E o que equivale a nossa resposta, que é a letra B, autossômica, dominante e 25% de chance de ter um menino com polidactilia. O exercício 12 diz o seguinte: a sensibilidade ao gosto amargo da substância PTC, que é feniltilcarbamida, é devida a um gene dominante ISAM. A insensibilidade deve-se ao alelo recessivo ISI. Então, nós vamos fazer agora uma anotação. O indivíduo sensível, ele apresenta um gene dominante ISAM. Então, seu genótipo pode ser ISAM ou ISAM-izinho, e eu vou representar por esse símbolo cinzinho aqui. E o indivíduo insensível é ISINho, nós vamos representar pelo azul, porque aqui no enunciado fala da família, então é melhor nós montarmos um heredograma. Colocando o heredograma aqui, diz o seguinte: um homem sensível ao PTC, esse homem aqui, cuja mãe era insensível, então aqui está a mãe dele. Casa-se com uma mulher insensível, aqui. Então, montado o heredograma, o pai dele está aqui, vamos colocar o que nós temos certeza, que são os indivíduos insensíveis. Então, nós temos aqui, tanto a mãe dele quanto a esposa são insensíveis, então são izinho. Já ele e o pai, como são sensíveis, porque para ele ser sensível, o pai dele teria que mandar o gene ISAM. Então, por isso eu coloquei o pai dele aqui. No caso, então, ambos apresentam um alelo ISAM. Mas nós precisamos definir o genótipo deste homem. Como ele tem uma mãe insensível, ele vai receber da mãe o alelo izinho. Então, este homem é heterozigoto. A questão é a seguinte: a probabilidade deles terem um filho. Esse um filho aqui, pessoal, é criança, tá? Com o mesmo genótipo do pai. Então, o genótipo do pai é heterozigoto. Respondendo, então, à solicitação de qual a probabilidade desse casal ter um filho, a criança, com o mesmo genótipo do homem, então, nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer o cruzamento dos indivíduos com o quadro de Punnett. Aqui o genótipo do pai, heterozigoto, e os 2 gametas formados por ele. Aqui o genótipo da mãe e os 2 gametas formados por ela. Aqui o encontro, então, desses gametas e os fenótipos determinados por esses genótipos formados aqui, ó. Então, metade dos indivíduos vão ser sensíveis ao PTC e metade dos indivíduos vão ser insensíveis. Mas a pergunta é: qual a probabilidade de uma criança ter o mesmo genótipo do pai? O genótipo do pai é heterozigoto, então nós vamos olhar para os genótipos e não para os fenótipos. Então, aqui a probabilidade é de 1/2. Resposta correta, 50%. Exercício 13.
O gene autossômico que condiciona pelos curtos no coelho é dominante em relação ao gene que determina pelos longos. Então, fazendo a anotação aqui, nós temos que pelo curto é dominante, então o genótipo é Lzão, Lzão ou Lzão, Lzinho. Então, aqui a figurinha do coelho com pelo curto. E pelo longo, determinado então pelo alelo recessivo, nós temos aqui então um coelho com pelo longo. Diz que do cruzamento entre coelhos heterozigotos, se é heterozigoto, então nós vamos ter qual fenótipo? Os coelhos com pelo curto. Do cruzamento deles, então, fazendo aqui o cruzamento, nós temos aqui o genótipo de um cruzante e os gametas por ele produzido, o genótipo do outro cruzante e aqui os gametas por ele produzido. Aqui o encontro, então, dos gametas e os fenótipos que aparecem. Muito bem. Nós temos aqui, ó, 3 em 4 terão pelo curto e 1/4 terá pelo longo. Mas a pergunta é: entre os coelhinhos de pelos curtos, qual o número esperado de homozigotos? Então, pelos curtos é o que nós precisamos saber. Entre esses coelhos aqui, ó, diz que nasceram 360 com pelos curtos. Então, aqui nós temos os 360 com pelo curto, mas pede o número esperado de homozigotos. Então, aqui nós temos os homozigotos. Respondendo então a pergunta, entre os pelos curtos nós temos 1/3 de pelo curto, vezes os 360 de pelo curto, nós teremos 120 coelhinhos que serão homozigotos. Nossa resposta correta, então, letra B. 14. 2 genes alelos atuam na determinação das sementes de uma planta. Azão dominante determina a cor púrpura e azinho recessivo determina a cor amarela. A tabela abaixo apresenta resultados de vários cruzamentos feitos com diversas linhagens dessa planta. Antes de nós olharmos os cruzamentos, a seguinte anotação. Então, para a cor púrpura, que é a dominante, nós teremos os possíveis genótipos, azão-azão ou azão-azinho. E a cor amarela, azinho, azinho. Então, olhando para o resultado dos cruzamentos, nós temos aqui um indivíduo recessivo. Para nós termos 100% púrpura, então, nós precisamos de um indivíduo homozigoto dominante. Nós teremos 100% púrpura. Para termos 50% púrpura e 50% amarelo, cruzando aqui com um homozigoto recessivo, nós precisamos então de um indivíduo 2, que será heterozigoto. Para dar 100% amarelo, então, amarelo é recessivo, o número 3, ele é homozigoto recessivo. E para nós termos 75% púrpura, 25% amarela, o número 4 também é um indivíduo heterozigoto. Então, apresentam genótipo azão-azinho as seguintes linhagens, então, a 2 e a 4. Letra correta, a C. Nosso último exercício 16. Lembrando que o exercício 15, ele saiu repetido igual ao exercício número 8. Então, aqui no exercício 16 fala que em uma raça bovina, animais mochos são sem chifres, eles são dominantes animais com chifres, representados então pelo alelo Mzinho. Então, aqui vamos destacar mocho dominante e com chifre recessivo. Eu vou utilizar essas cores aqui para fazer o heredograma, para resolvermos a questão. Aqui diz o seguinte, que um touro mocho foi cruzado com 2 vacas. Com a vaca 1, que tem cornos, produziu um bezerro mocho. Com a vaca 2, que é mocha, produziu um bezerro com cornos. Então, aqui nós temos o heredograma. A vaca 1 com chifres,
cruzando com o macho mocho, tiveram um bezerro mocho. O touro mocho, cruzado com uma vaca mocha, tiveram então um bezerro com chifres. Muito bem. Sabendo então que os indivíduos com chifres são recessivos, nós sabemos o genótipo então desses indivíduos aqui. Os dois, tanto a vaca 1 quanto o bezerro 2, eles são recessivos. O touro, o bezerro 1 e a vaca 2 são mochos, então eu sei que no mínimo eles têm um Mzão. Fechando então aqui os genótipos, nós temos o seguinte, que a vaca 1, sendo homozigota recessiva, ela vai mandar para o seu filhote, então, o gene Mzinho. O filhote aqui, o bezerro 2, ele recebe um Mzinho do pai e um Mzinho da mãe. Então, aqui nós fechamos os genótipos dos indivíduos do heredograma. Aí pergunta qual é a alternativa que apresenta corretamente os animais que são seguramente heterozigotos. Então, os animais seguramente heterozigotos é o touro, a vaca 2 e o bezerro 1, que nos dá a alternativa B como a correta. Então, terminamos essa lista. Qualquer dúvida que vocês tiverem, alunos, entrem em contato conosco. Até mais!